Olá, seja muito bem-vindo. Que bom estarmos juntos mais uma vez e conectados, ainda que online, celebrando ao Senhor. Nosso prédio do templo está fechado, mas a igreja não fechou, a igreja não parou e continuamos ativos, continuamos firmes, adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando ao Deus da nossa salvação. E para você que nos escuta, compartilha com seus amigos, seus familiares, essas mensagens e essa série Cruz, podcast que nós estamos neste mês. Muito bom adorarmos a Deus nesse mês de abril e estamos finalizando aí a nossa série Cruz e hoje falando então especificamente sobre a vida é uma atribuição temporária. Nós já falamos sobre vários temas, falamos sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus, falamos que você não é um acidente, nós também conversamos muito sobre o que dirige a sua vida, nós também falamos muito sobre aquilo que Deus pretende para a sua vida, porque você foi criado para ser eterno, falamos sobre os propósitos de Deus, você foi criado para adoração, para amar, para servir, você foi criado para adorá-lo, para crescer espiritualmente, para viver em comunhão uns com os outros. Falamos também sobre a questão da vida é um teste e a vida é simplesmente uma atribuição temporária que vamos falar hoje. A vida na Terra é uma atribuição temporária, querido, e eu espero que você esteja vivendo bem nesse tempo com a sua família e que você esteja aproveitando, que você possa estar vivendo essa atribuição temporária que Deus lhe deu da melhor forma possível com seus amigos, seus colegas, sendo uma bênção ao seu redor, na sua família e a todos que estão te cercando. Lembrando que continuamos orando pela nossa cidade, também pelo nosso estado e ainda também pelos nossos cultos presenciais. Estamos dependendo de uma série de questões, nós temos toque de recolher domingo integral, então pelo decreto nós temos apenas 20% para se reunir, que daria aí no máximo 15, 18 pessoas, nós estávamos fazendo os cultos presenciais, porém devido ao decreto voltamos aos cultos online e agora devido ao toque de recolher pelo último decreto, domingo, o toque de recolher integral, não temos como nos reunir presencialmente, ainda com todos os protocolos, toda a segurança e tal. Não nos cabe aqui julgar quem abre, quem não abre, quem faz, quem não faz. Mas você conhece, a voz de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que devemos obedecer a sua palavra, também às autoridades que nos conduzem. E de forma alguma queremos ir contra algum decreto, seja ele estadual, seja ele municipal. Mas queremos principalmente cumprir os decretos do Senhor. Esse é um tempo de desafios, um tempo difícil, mas em oração, em amor, vamos superar todas as coisas. Lembrando também que o STF, Supremo Tribunal Federal, também tem avaliado a questão da liberdade religiosa, foi essa semana votado também 9-2, que passaria a liberdade de culto das igrejas, sejam elas evangélicas, sejam comunidades liberais, sejam igrejas católicas, passando a ser prerrogativa do Estado ou do município liberal, não. Lembramos que isso está na Constituição nosso direito de culto, de liberdade religiosa, mas então, irmãos, ainda esperamos que vão ser revisto isso, porque isso é uma questão também de atribuição da Constituição que nos dá esse direito de liberdade religiosa. Mesmo em meio à pandemia e tudo, com todos os devidos cuidados, o decreto pode nos liberar ou não, mas precisamos orar. Então ore pelo Supremo Tribunal Federal, por esses homens que são os guardiões da lei, que eles revejam isso. Ore também pelos governadores, pela governadora, pelo prefeito, pelos gestores, para que possamos também ir e vir, possamos também trabalhar, possamos também cultuar a Deus com toda a segurança, com todos os protocolos sanitários e com tudo aquilo que precisamos. Muito bem, estamos passando por testes em nossa sociedade. E a vida é uma atribuição temporária. A palavra de Deus tem se cumprido momento a momento e nós não podemos nos desesperar. E a vida na Terra é essa atribuição temporária. A vida aqui, onde você está, a vida na sua família. A Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza. Você, querido, breve vida, digamos que nós possamos viver aí 70, 80, 100 anos,
A vida é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza, breve, a transitória da vida na Terra. A vida é descrita como uma neblina, um corredor rápido, um sopro, um fio de fumaça. Lembra o que Jó, capítulo 8, verso 9 diz: nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra. Uma sombra. Tiago também diz que a nossa vida é como um vapor, que aparece e desvanece e some. É como uma chama de uma vela, que ao soprar ela se desfaz. Nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra. E, querido, para se viver da melhor forma possível, meus irmãos, não se deve nunca esquecer de duas verdades. Primeiro, em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, sabia? Então não fica apegado demais, peça a Deus que lhe ajude a ver a vida da forma que ele enxerga, como já falamos nessa série, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Como ele vê a vida, né? Como você vê a sua vida? Você não ficará aqui por muito tempo. Você não ficará aqui por muito tempo. E a terra é uma residência temporária. Peça a Deus que te ajude. Davi orou assim, está lá em Salmos 39:4. Então, finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Eu quero repetir esse texto. Davi orou. Ore assim também. Então, finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Salmo 39:4. O salmista tinha toda a razão, viu? A Bíblia compara várias vezes a vida na terra a uma habitação temporária, é um país estrangeiro. Você está aqui como embaixador. Aqui não é seu lar permanente, seu destino final não é aqui. Você só está aqui de passagem, eu só estou aqui de passagem, apenas de visita e para cumprir uma missão que Deus nos colocou aqui. A Bíblia usa termos como forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranhos, visitantes, viajantes para descrever nossa breve estadia na terra. Você sabia disso? Davi também disse: viverei poucos anos aqui na terra. Viverei poucos anos aqui na terra. E Pedro explicou isso de forma muito simples e rápida. Se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na terra. Está lá em 1 Pedro 1,17. Se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na terra. Temporário. É curto, logo vai passar. Você não está aqui, nós não estamos aqui para viver como uma semente eterna. Nós estamos aqui para plantar e para colher, para nos prepararmos para a eternidade. Você é formado por corpo, alma e espírito. A sua alma viverá para sempre. Seu espírito habita no seu corpo e você precisa de Deus para alimentar o seu espírito, precisa de Jesus para salvar a sua alma e um dia você estará na habitação eterna com Cristo Jesus. Muitas pessoas se mudaram de outras partes do mundo para trabalhar nos Estados Unidos, no Japão, ou vieram para o Brasil, ou foram para outros lugares, e nós chamamos isso de imigrantes, né? Chamamos isso de estrangeiros, e é assim que a Bíblia tem com o seu povo. Aonde eu moro, aonde você mora, nós não somos cidadãos originais desse país, ainda que nós nascemos aqui no Brasil, ainda que você nasceu em outro país do mundo, ainda que você nasceu no sul, no sudeste, no norte, nordeste, seja lá aonde foi que você foi gerado e também onde você nasceu. Não é o seu lugar de origem eterna e final. É obrigatório que tenha uma carta de registro de visitante chamado Green Card nos Estados Unidos, passaporte com visto para entrar nos países, né? Eu tive a oportunidade de viajar a alguns lugares, fui aos Estados Unidos, fui a Cuba, Argentina, Paraguai. Aqui você, ainda que não precise de passaporte para Paraguai e Argentina, você tem que ter um visto, você tem que ter um documento e você tem que ter a legalização para você passar na fronteira. Nos Estados Unidos eu precisei fazer passaporte, tirar o visto e ir a outro estado para estar nos Estados Unidos em um período onde fui lá ganhar um prêmio, fazer também uma especialização, estudar e trabalhar por alguns dias.
E interessante que quando você faz isso, também você se torna cidadão temporário daquele lugar. Eu me lembro quando eu fui a Cuba, eu me tornei um cidadão temporário. Estava lá num documento junto com outro passaporte que eu tive que tirar para Cuba e dizia cidadão temporário e com todo o rastreamento para onde eu estava indo, ouvindo e falando, todas as coisas. Eu era um cidadão estrangeiro temporário e sendo avaliado, sendo interrogado, eu estava sendo também observado. Então é interessante você notar que você está sendo observado, você está sendo avaliado, mas principalmente você vai ser interrogado pelo justo juiz, pelo Senhor dos senhores, pelo Salvador. E principalmente você precisa entender que nós, os cristãos, deveríamos ter esse green card espiritual para nos lembrarmos de que a nossa cidadania é no céu. Deus diz que seus filhos devem pensar a respeito da vida de modo diferente dos não cristãos. Tudo o que eles pensam é sobre esta vida aqui na terra. Os verdadeiros crentes em Cristo Jesus compreendem que há muito mais para viver do que os poucos anos que passamos nesse planeta. Está lá em Filipenses 3, 19 a 20. Então, queridos, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é o céu. Aleluia! Quando captar essa verdade, você vai parar de se preocupar em ter tudo sobre a terra, em ter muito, em ter demais, o perigo de viver pelo aqui e o agora, adotando valores, princípios, prioridades, estilo de vida que vai fazer mal a você, que vai desfigurar os princípios eternos cujo foram implantados em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quando flertamos com as tentações terrenas e quando caímos nessas tentações, Deus chama isso de adultério espiritual, sabia? Por quê? A Bíblia diz, vocês estão traindo a Deus, vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Está lá em Tiago 4,4. Muitas vezes nós não entendemos, as pessoas não entendem a atribuição temporária e querem tudo aqui agora, querem do seu jeito, passam por cima das pessoas e fazem ao bel prazer. E isso tem um custo muito grande. Custo aqui e também tudo que você plantar você vai colher aqui. E custo para a eternidade. Vocês estão traindo a Deus, disse Tiago. Imagine que tenha sido assim... Pensa comigo. Você imagina que tenha sido convidado por seus pais para atuar como embaixador em uma nação, seu país, perdão, para atuar em um país que está em guerra. Provavelmente teria de aprender a outra língua, de adaptar-se a alguns costumes e diferentes culturas. E diferenças na cultura, na comida, no vestuário, enfim. No fim de querer ser cortês, simpático, educado com a sua missão, na função de embaixador não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, teria de ter contato e se relacionar com os inimigos. Mas suponhamos que se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo esse país do que a sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador ficaria comprometida, querido. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como inimigo, seria um traidor. Pensa sobre isso. Quando você se apaixona demais por esse mundo, por as coisas terrenas, e quando você se apaixona por as coisas que te levam a flertar com o inimigo, flertar com o pecado, você acaba se apaixonando e desistindo da sua pátria e não focando mais na sua pátria, que é a eternidade, no seu caminho com Jesus. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5,20. Que coisa maravilhosa. Embaixador de Cristo. Você representa Cristo nesse mundo. Mas aqui não é o final de todas as coisas. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que por viverem na terra aqui é seu lar. Estão esquecendo da vida eterna, esquecendo do Senhor, esquecendo das coisas do Rei, esquecendo de orar, esquecendo de ler a palavra, esquecendo de crescer, esquecendo de fazer o bem, esquecendo de compartilhar, esquecendo da generosidade, esquecendo de pregar o Evangelho, esquecendo de ganhar pessoas para Jesus, esquecendo de fazer discípulos, de levar outras pessoas contigo para a eternidade. Lamentavelmente. Olha, a Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Está lá em 1 Pedro 2,11.
Não dê espaço para o ego à custa da sua alma. Muitas pessoas tentam ganhar tudo neste mundo, dando atenção ao seu ego, ao seu umbigo, e perdem a sua alma, se sentem à vontade demais nesse mundo e então acabam perdendo o que é precioso para a eternidade. Segunda coisa, Deus não quer que fiquemos aqui apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já foram avisados de que os que têm um contato frequentemente com as coisas desse mundo devem usá-las corretamente, sem criar apegos, pois este mundo e tudo o que nele há desaparecerão ou passarão. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 7:31. Já fomos avisados, meus amados, nós já fomos avisados de que os que têm um contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apegos, pois este mundo e tudo o que está nele vai passar. 1 Coríntios 7:31. Então, em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental, onde nós vivemos hoje. Somos frequentemente entretidos, divertidos, nós temos smartphone, nós temos TV, nós temos música, nós temos WhatsApp, nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos um monte de YouTube, nós temos amigos, nós temos um monte de coisa. Com tantas atrações fascinantes, gente, olha, a mídia cativante, coisas agradáveis, experiências disponíveis hoje no dia, é fácil você esquecer que viver não consiste em perseguir a felicidade e perder tempo demais com essas coisas. Invista tempo, use a tecnologia ao seu favor, ao favor do evangelho, do seu trabalho, do bem. Use as coisas para o bem, para conquistar, para crescer, para viver, mas lembre-se, a eternidade está logo ali. É somente ao lembrarmos que a vida é um teste, uma incumbência de confiança, uma atribuição temporária, como já falamos, que o encanto destas coisas perderá o domínio sobre nós. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. Aleluia! Paulo escreve em 2 Coríntios 4:18, as coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Oh, maravilha! O fato de a terra não ser nosso lar definitivo, gente, explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições, rejeição nesse mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o final da história. Para impedir que fiquemos muito apegados à terra, Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamento, desgosto na vida, anseio que jamais serão satisfeitos desse lado da eternidade. Ninguém é completamente feliz porque não é para si mesmo. A terra não é nosso lar definitivo, nós fomos criados para algo melhor, ser eterno. Você só vai ser completamente feliz ao lado de Jesus e na eternidade. Aqui sofrerão dores, perseguições, desmotivações, frustrações, mas a vida continua. Seja resiliente, seja esperançoso em Jesus, continue firme, olhando para o céu, olhando para frente, olhando para o céu, para o Senhor, olhando para frente, focando em Jesus, no seu plano, na sua missão, na sua família, no seu trabalho, servindo a Deus, servindo ao próximo como a ti mesmo, servindo à sociedade, servindo à sua igreja, servindo com alegria, com amor, ainda que com dificuldades. O fato da terra não ser o nosso lar definitivo explica tudo isso. A terra não é o nosso lar definitivo, nós fomos criados para a eternidade. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra. Você nunca vai ser feliz totalmente vivendo aqui. Porque você foi feito para viver na água, porque o peixe foi feito para viver na água e você foi feito para viver na eternidade. Então, imagina, você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra, porque você foi feito para ser eterno, para algo mais. Então terá momentos felizes aqui, a gente terá momentos de esperança, de alegria, nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária, vai alterar completamente seu valor. Valores terrenos são temporários, valores eternos durará para sempre. Se tornarão fatores determinantes em suas decisões. C.S. Lewis, que temos citado, autor de Crônicas de Nárnia, autor de livros e um cristão já falecido, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, ele diz. E a Bíblia diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! 2 Coríntios 4:18, o que não se vê é eterno. É um erro fatal
presumir que a meta de Deus para a sua vida, meu querido, é a prosperidade apenas material, ou um sucesso popular, ou como determina o mundo e nos leva. A vida em abundância não tem relação com a abundância material, e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira, nos estudos, na família, no ministério, na igreja, na sociedade. Deus está muito mais interessado em seu caráter do que em seu conforto material. Ele está mais interessado no que você se tornará do que em facilitar sua vida. Jamais concentre seus esforços para adquirir coroas temporárias. Está lá em 1 Pedro 2,11, não esforce para adquirir apenas coisas temporárias e coroas e tesouros que passam. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou em uma prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que tinham e chegaram ao final da vida sem nada nas mãos. Mas o final da vida não é o fim de tudo, querido. Aleluia! Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram tamanho sucesso e prosperidade. E não tenho nada contra, e Deus também não tem nada contra. Ele inclusive disse que aquele que teme ao Senhor prosperará, que as bênçãos do Senhor vão alcançar aqueles que são fiéis e obedecem a Ele. Mas não é prosperidade apenas material ou financeira e sucesso passageiro. Tudo isso vai passar. Nós queremos ter, nós somos filhos de Deus, vamos ser abençoados, vamos comer os melhores frutos dessa terra. Aleluia, somos filhos do Rei. Mas temos que andar fitando os olhos na eternidade. Nós não podemos pensar que acaba aqui, é aqui e agora. Eu vou ser feliz hoje porque amanhã já era, acabou. Não, a felicidade eterna está com Jesus. Então, temporariamente, você deve servir fielmente a missão que Deus lhe confiou. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Uma mão para o próximo, um coração para Deus, um coração para Jesus, uma mão ao próximo. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Olha só, você conhece isso. Se você já leu a Bíblia, se você é cristão, você deve conhecer. Se você não conhece, veja isso. Todos esses morreram pela fé, não receberam as coisas que Deus prometeu ao seu povo, mas enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Visitantes e estrangeiros na terra. Eles mesmos diziam. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para eles. Aleluia! Seu tempo sobre a terra não é toda a história da sua vida. Deus não se envergonhará de você se você entender e se você falar, eu sou estrangeiro nesse mundo, eu espero a pátria celestial. Deus terá prazer em dizer, esse é o meu povo, esse é o meu servo, esse é o meu filho, essa é a minha igreja amada. Então, é preciso esperar chegar ao céu para saber o resto dos capítulos. É bem conhecida a antiga história a respeito de um missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos há muito tempo atrás. Multidões ovacionando, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas, imprensa, tinha recepcionistas de vários outros países, estados, o presidente de volta ao lar, que coisa maravilhosa. E aí o missionário desembarcou juntamente com o presidente no mesmo navio, só que o missionário foi para um lado, sem ser notado. O presidente com toda aquela banda, aquela ovacionar por ele. O missionário ressentido e com sentimento de autocomiseração começou a queixar-se para Deus. Então Deus lembrou ele gentilmente, mas meu filho, você ainda não chegou à sua casa. Oh, maravilha! Então, gente, não terão passado 2 segundos após sua entrada no céu sem que clame, porque fui dar tanta importância à coisa temporária. Onde eu estava com a cabeça porque gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar. Você não chegou em casa. A casa é o céu, a pátria celestial, onde Jesus diz, vou preparar um lugar para você morar. Onde eu estiver, vocês estarão. Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que ainda não chegou à sua casa, você não chegou ao lar, você não está ainda com o Pai. Na morte você não vai abandonar a sua casa, você vai voltar para casa. Aleluia! Eu quero concluir para você fazendo algumas perguntas. Primeiro, uma afirmação, a vida é uma atribuição temporária. Umas perguntas para você. Se a única coisa que permanecer na eternidade é seu relacionamento com Deus, quais são as implicações para seus valores, suas prioridades, suas posses, seus planos, seus objetivos, suas metas?
Tendo em mente que Deus está mais interessado em seu caráter do que em seu conforto material, de que forma essa verdade muda seu modo de enxergar os problemas e lidar com eles? Você conhece alguém que já foi para o céu, com base no que acabou de ler? O que acha que essa pessoa lhe diria se pudesse voltar e lhe dizer como é o céu? Eu encerro com a palavra do Senhor que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe você. Viva com foco na eternidade. Sirva nesta terra. Viva como se fosse estrangeiro. Aproveite tudo que Deus lhe dá e viva corretamente. Aproveite as bênçãos. Tudo que Deus lhe dá de bênçãos, de prosperidade, de trabalho, de amigos, de network. Tudo que o Senhor fizer para você, aproveite. Mas leve outros com você para a eternidade. Foque na eternidade. A vida não termina aqui. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você, sua família, seus amigos. Deus abençoe cada um que está ouvindo. Que eles possam voltar a focar na eternidade, nas coisas da eternidade, nas coisas do céu, que esse mundo não pode produzir a paz, a felicidade completa. Abençoe a família, o trabalho nesta semana, abençoe a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação. Abençoe a nossa comunidade, a nossa família na fé. Abençoe, Deus, a nossa igreja. Abençoe aqueles que estão ao nosso redor e que possamos ir não apenas para a eternidade sozinho, mas levar outros conosco. Nos ajude a focar. E lembrando que o Senhor tem preparado um lar e preparado coisas incríveis para estarmos juntos com o Senhor, e um banquete, uma mesa onde o Rei nos aguarda e nos chama. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Amém e amém. Tenha uma semana incrível. Curta, compartilha, se inscreva e faça parte da nossa comunidade se você não tem uma comunidade. Em nome de Jesus. Até breve, que Deus os abençoe.